Olá, essa é a parte 2 dos vídeos de princípios básicos do ultrassom Doppler. A gente vai falar sobre tipos de Doppler em medicina. Primeiro eu quero falar sobre a diferença entre Doppler contínuo e Doppler pulsado. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Doppler de amplitude, o Power Doppler, o Doppler colorido e sobre a avaliação espectral. O Doppler contínuo foi o primeiro a ser criado. Você tem um equipamento que é mais barato do que os aparelhos de ultrassom que a gente usa hoje. Ele tem basicamente um cristal emissor, que emite continuamente aquele feixe de ultrassom, e um cristal receptor, que fica o tempo todo recebendo sinais de ultrassom. Ele faz uma detecção às cegas. Como você não tem uma taxa de amostragem, o seu aparelho não sabe de que profundidade veio aquele sinal Doppler. Então ele vai avaliar todos os vasos que estiverem na direção do seu fluxo, do seu feixe de ultrassom. São aparelhos mais baratos. E ele não é capaz, então, de selecionar vasos específicos, né? Depois, com a evolução da tecnologia, com os aparelhos de ultrassom, surgiu o Doppler pulsado. O Doppler pulsado, não confunda, não estou falando de análise espectral, daquela onda de velocidade de fluxo que a gente avalia, isso é outra coisa. Esse Doppler pulsado, embora a gente use como sinônimo de avaliação espectral, Doppler pulsado às vezes, eu estou falando da tecnologia de Doppler pulsado, que é o que existe nos nossos aparelhos de ultrassom. Toda vez que você consegue fazer o Doppler colorido, o seu aparelho tem tecnologia de Doppler pulsado. Então, o mesmo cristal, ele emite pulsos de ultrassom e recebe aqueles sinais de ultrassom que voltaram. Como ele tem essa frequência de repetição de pulsos, você pode selecionar de que profundidade você quer a informação de variação de frequência. Aquele Doppler shift, aquela variação de frequências que a gente falou no vídeo anterior, aqui ele vai selecionar de que tempo ele vai obter aquele sinal. Quando você coloca um box de cor, ele só quer informações dos pixels que estão dentro desse box de cor. Quando você coloca o seu volume de amostra, e a larga ou estreita é esse volume de amostra, é isso que ele está fazendo. Ele quer informações apenas daquela região. Então você seleciona o vaso. Isso você só consegue com o Doppler pulsado. Esses aparelhos têm um custo mais elevado e como surge a frequência de repetição de pulso, PRF, então você tem uma taxa de amostragem das informações que estão vindo daquela região. Você tem um limite para fluxos de alta velocidade, isso vai ficar mais claro quando a gente vai falar dos artefatos, ou a gente vai falar do aliasing. Doppler contínuo, você não tem aliasing. Doppler pulsado, para fluxos de alta velocidade, você pode chegar a um ponto, vai chegar a um ponto em que você não vai mais conseguir corrigir o aliasing. Então, é a frequência de repetição de pulso, né, que tem um limite, e por isso você pode ter aliasing com o Doppler pulsado. O Doppler colorido é a tecnologia que permite você colocar cor naqueles pixels que tem uma diferença de frequência. Como você consegue, com o Doppler pulsado, saber de que altura, de que local está vindo aquela informação de diferença de frequências, você pode colocar, se a frequência recebida for, por exemplo, maior do que a frequência emitida, você pode colocar uma cor vermelha. Se a frequência recebida for menor do que a frequência emitida, então você pode colocar essa cor azul. Isso você pode variar, inverter essa cor, simplesmente mexendo no mapa de cor no seu aparelho de ultrassom. Nesse caso, se a frequência foi maior nessa região, quer dizer que o som está se aproximando, o fluxo está se aproximando do seu transdutor. E aqui o ângulo fica próximo a 90 graus, você não tem sinal Doppler, ele vai pintar de cinza, como as estruturas estacionárias, e aqui o fluxo está se afastando do transdutor, portanto a frequência recebida é menor do que a frequência emitida. E você pode colocar no seu mapa de cor a diferença de azul para se afastando e vermelho para se aproximando. Isso é o Doppler colorido. E essas são as imagens que a gente tem com o Doppler colorido. Dependendo desse mapa de cores, né, que a gente sempre tem que prestar muita atenção nele, você tem informação do fluxo que está se aproximando do transdutor e se afastando do transdutor. Mais uma vez aqui, o que está em vermelho está para cima, o que está em azul está para baixo. Quer dizer que o que está mapeado em vermelho, nesse caso, está se aproximando do transdutor. Veja que aqui a gente está usando um transdutor convexo. Nesse ponto você não tem sinal Doppler e daqui para cá o fluxo se afasta do transdutor e ele fica azul. Então a gente sabe que esse fluxo está vindo nessa direção. O Doppler de amplitude, ou Power Doppler, ou Anjo Doppler, ele é mais sensível que o Doppler colorido e a princípio ele não diferencia
a direção do fluxo. Ele é bem menos dependente do ângulo de insolação. Ele vai colocar uma cor, geralmente o mapa original vem em amarelo, e ele vai colocar uma cor para qualquer ponto onde haja uma diferença de frequências, não necessariamente se ela é maior ou menor. Com a tecnologia, o Doppler de amplitude mudou e hoje ele mistura o colorido com a amplitude. Tanto a sensibilidade do Doppler colorido aumentou, quanto a gente consegue hoje colocar a direção de fluxo usando a tecnologia de Doppler de amplitude. Então essa informação, embora datada, ainda vale para alguns equipamentos. E o Doppler espectral, finalmente, que algumas pessoas chamam de Doppler pulsado. Lembrar que quando a gente fala de Doppler pulsado, nesse vídeo a gente está falando da tecnologia, ok? Então a avaliação espectral, você vai avaliar aquela onda de velocidades de fluxo, ou a gente pode chamar de OVF. Então é a variação das velocidades do fluxo ao longo do tempo. Tempo, velocidade, ok? Nas abscissas o tempo, nas ordenadas a velocidade de fluxo. Durante a sístole o fluxo fica mais rápido, durante a diástole mais lento. Essa onda e sua morfologia podem ser analisadas, tem medidas quantitativas, semi-quantitativas, avaliação qualitativa dessa onda de velocidade de fluxo. Quando você faz isso, você está fazendo o que a gente chama de análise espectral. Nos próximos vídeos a gente vai falar bastante sobre análise espectral, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.